E aí, quem for chegando vai pegando aí o bonde andando. É, eu estava conversando com o François e aí percebendo, dando uma olhada no assunto, quem estava na aula ontem escutou isso, mas quem não estava, enfim. Esse assunto que a gente está vendo, que é República Velha, e depois a gente vai ver Era Vargas, que são os dois assuntos do terceiro bimestre, são assuntos muito densos e, em virtude disso, a gente vai ficar tendo aula na quinta-feira, às 13 horas, tá? Pelo menos até a gente vencer esse assunto do terceiro bimestre. Beleza, pessoal? Então, assim, quem perdeu a aula de ontem, a aula de hoje vai ser uma continuação da de ontem, né? Mas a de ontem já está postada no YouTube desde ontem, terminou a aula, eu já posto o link para vocês. Tranquilo? Então a gente vai continuar de onde a gente parou. E ontem nós paramos falando dos movimentos sociais. Então nós encerramos, falamos da Guerra do Contestado, e aí hoje a gente vai ver o declínio desse sistema de oligarquias, dessa república velha. Porque, assim, não cai do nada, não deixa de existir do nada, é todo um processo que vai culminar com o fim da República Velha, tá? Então vamos lá. Slide para vocês. Então, alguns pontos para a gente iniciar, né? É uma pergunta muito geral, mas aí eu vou perguntar em alguns aspectos específicos. Essa primeira pergunta: como funcionava a política na República Oligárquica, na República Velha? Como é que era a estrutura política ali na República Velha, pessoal? O cornelismo, coronelismo, o voto de Cabresto. Isso, boa. Coronelismo, voto de cabresto, a nível federal. Aquela alternância de Minas e São Paulo. Política do café com leite. República do Café com Leite. Isso, política do café com leite, né? Então, é isso, né, o que vai estar acontecendo na política ali do Brasil durante esse período. Então, quem tinha força de fato era o coronel, porque era o coronel que controlava o voto através do mandonismo, do clientelismo, do paternalismo, que a gente falou disso, né, quando tratamos do assunto. E aí, a segunda pergunta, né? Quais os grupos sociais eram beneficiados e marginalizados durante a República Oligárquica? Quem tinha benefício? Quem foram as pessoas beneficiadas na República Velha? E aí? Quem são os beneficiados na República Velha? Os coronéis. Exatamente, os coronéis, as famílias vinculadas aos coronéis, aquelas oligarquias, né? Aquelas famílias que vão dominar o poder no Brasil. Então, são esses grupos que vão ser beneficiados. E os marginalizados? Aí, os marginalizados, a gente vai pegar os ex-escravos, os pobres, os analfabetos. Então, toda essa galera vai estar marginalizada de uma forma ou de outra, ou seja, vai estar excluída da sociedade de alguma maneira, né? Então, é basicamente isso que acontece. Aí a terceira pergunta: quais eram os principais problemas que a população brasileira enfrentava durante a República Velha, né? Durante a República Oligárquica? E aí? Vocês acham quais eram os problemas que a população, de maneira geral, enfrentava?
aquele negócio tipo do voto ser aberto e os E coronéis, né, que mandavam eles Controle eleitoral. votarem em determinadas isso, o controle pessoas, se não eleitoral, né? votarem, eles Que é o voto cabresto, né? Então, isso é um dos problemas que a galera enfrentava. Eles tinham, consequentemente, eles têm um acesso limitado à política, então eles não têm amplos direitos políticos. Então, assim, eles passam por uma série de situações. Tem os problemas lá que a gente viu das revoltas, da exclusão, da marginalização com a revolta da vacina, né? Então a gente viu que aquele povo foi excluído, foi expulso dos seus lares, que acabou gerando uma marginalização dessa galera, né? Então isso é mais um aspecto, né? E aí o que a gente vai ver agora é justamente essa última pergunta aqui: quais fatores que levaram à crise na República Velha? Então, isso aí a gente já discutiu. Ó. O clientelismo na Primeira República, ou seja, aquela prática política que era estabelecida através do coronelismo. Então, ó, durante a República Velha, a gente não tem aí um governo forte, a gente não tem uma centralização política. Pelo contrário, se lutava contra a centralização política, porque a centralização política foi uma das principais marcas do Império Brasileiro. Lembra que tudo era controlado pelo imperador. Então, isso se evita. E diante disso, vai se criar uma força muito grande por parte dos coronéis, tá? E aí, acabava que o coronel, quem mandava de fato no Brasil, eram os coronéis e as pessoas que estavam aliadas, vinculadas de alguma maneira a eles ali. Então, diante disso, eles exerciam seu poder de três maneiras distintas, que a Oi, gente já discutiu. Egito. Oi. Mas, tipo, se eles meio que tinham maior poder no Brasil, por que o presidente não fazia nada para centralizar? Boa pergunta. Porque os próprios presidentes da época, eles estavam vinculados a essas oligarquias. Eles eram também coronéis. Porque como é que funcionava? Vamos só relembrar, mas eu gostei muito da sua pergunta. Né? Quem era eleito o presidente de Estado, que seria o equivalente nosso hoje a governador? Quem que seria eleito? É uma pessoa que vai ser o consenso dos coronéis. Então, tipo, se reuniu aqui os coronéis e aí eles que detêm o voto e é eles que vão escolher. E isso funcionava até o nível federal. Então, o cara só era eleito presidente porque ele tinha o apoio dos coronéis, porque ele tinha o apoio das oligarquias de São Paulo ou de Minas, né, dos outros estados. E para ele ter o apoio dessas oligarquias, ele precisa ter o apoio dos coronéis. Então, assim, era uma política que era totalmente controlada pelos coronéis. Então, a estrutura política da época era voltada para essa força. E aí, quem ia querer perder a força? Poderia ter uma revolta, alguma coisa do tipo. Então, eles não iam permitir que isso acontecesse. Né? Eles exerciam o poder daquelas três maneiras que a gente já falou. O paternalismo, clientelismo, mandonismo. O paternalismo, que é aquelas relações de empatia, que é apadrinhar as pessoas. O clientelismo, que é a troca de favores. E o mandonismo, que é a violência. Que eram as três maneiras dos caras conseguirem o poder. O município era esse reduto de poder dos coronéis, que abusavam dos recursos da região como se fosse seu domínio privado. Na verdade, isso é uma prática que, infelizmente, a gente ainda vê até hoje. Às vezes, tipo, a prefeitura contrata uma máquina lá, sei lá, um trator para abrir um açude, por exemplo. Aí o açude, quando vê, vai ser construído na terra de um político.
ou vai favorecer ele de alguma maneira, ou vai abrir uma estrada para uma fazenda, para uma... Bom dia, Gigi. Fala, Pli. Então, assim, vai acabar favorecendo eles de alguma maneira. Hoje tá um pouquinho mais difícil isso, porque hoje existem muitos órgãos de controladoria. Então, a gente vai ter alguns municípios que tem Tribunal de Contas, então as contas têm que ser aprovadas e tal. Então, tem todo um controle hoje maior. Então, hoje, fazer do público algo privado é algo muito mais difícil. Não é impossível, porque de vez em quando a gente tem. E isso é basicamente o que a gente chama de corrupção, né? Que é fazer uso do público como fosse algo privado. Mas nesse período aí, rapaz, eu escutava relatos assim do meu avô, que antes, né, quando não tinha esses órgãos de fiscalização e tal, o prefeito chegava lá, mandava tirar dinheiro da prefeitura para ele. E, tipo, era comum. Era como se fosse um negócio, digamos assim. Às vezes o cara que é dono de um negócio, ele não vai lá e, não, vou pegar aqui tanto no caixa e tal. E aí, às vezes, os caras faziam isso. Hoje, não. Depois da Constituição de 88 e tal, tem um controle muito maior dos gastos, enfim, para tentar evitar a corrupção. As elites latifundiárias conseguiam anular as oposições. Lembra que eu falei isso para vocês, que tipo era a chance da oposição ganhar, legalmente falando, era praticamente nula. Porque como os caras controlavam o voto através desses três meios, se mesmo através desses meios eles falhassem, tinha fraude do bico de pena, se mesmo assim ainda perdesse, ainda tinha a comissão de verificação de poderes. Então, assim, basicamente, a estrutura que é montada ali na República Velha fazia com que a oposição não tivesse chance alguma de ganhar. Então, assim, a preocupação do município, dos coronéis, acabava se confundindo, como ele está dizendo aí, com o interesse da classe latifundiária. Então, tipo, o interesse público e privado, muitas vezes ele vai estar ali andando numa linha muito tênue, numa linha muito fina dessas relações, tá? E a gente começa a ter uma mudança no pensamento, na estrutura social, a partir da década de 1920. Como eu sempre digo a vocês, as mudanças elas não ocorrem do dia para a noite. Não é um processo rápido, é um processo lento, é um processo gradual que vai ocorrendo. E em se falando de coronelismo, de todas aquelas práticas que já eram tão fortes no Brasil e tal, aquele controle. Então, isso vai demandar tempo. Se hoje ainda nós temos, não um coronel naqueles moldes da República Velha, mas nós ainda temos oligarquias no poder. Eu não estou por dentro aí da política aí da região de vocês, mas tipo, se você for pegar a política aqui de João Pessoa esse ano, você vai ver a quantidade de pessoas que são de famílias de políticos, que são ligadas a políticos, que vão ser candidatos, não sei o quê. Então, são grupos que acabam se perpetuando no poder. Mas, enfim. Então, a década de 20, ele começa um processo de mudança de mentalidade, aí a gente vai ter uma renovação política em alguns estados, inovações técnicas, urbanização, produção cultural. Então, a gente tem, em 1920, a popularização da eletricidade no Brasil, os processos de urbanização, que inclusive que culminaram lá com a revolta da vacina, que a gente viu no Rio de Janeiro, e a produção cultural, que a gente vai falar também na Semana de Arte Moderna de 1922. Muitos grupos sociais estavam insatisfeitos com as fraudes, com a corrupção do sistema político da época.
Então, qualquer semelhança não é mera coincidência, viu? Então, assim, a insatisfação, fraude, corrupção não vem de hoje, não é algo novo, na verdade, na história do Brasil. Tá? Então, essa insatisfação vem de muito tempo. Só que, assim, enquanto você está deixando só o povo que não tem poder político, que não tem armas, que não tem como lutar contra essas forças opressoras, essas forças de elite e tal, relativamente tudo bem, é fácil de controlar. O problema tá quando são grupos que detêm algum tipo de poder que começam a querer e estarem satisfeitos e começam a pleitear, tentar mudar alguma coisa. Aí é onde começa, entre aspas, a acontecer problemas. Então, ó, novos grupos sociais começam a emergir dentro da política. Então, a gente vai falar desses movimentos daqui a pouco, né? Que eles queriam que houvesse mudança e gradualmente essas oligarquias rurais elas começam a enfraquecer, provocando o declínio das relações políticas baseadas no clientelismo, em parte dele, na verdade, porque como a gente discutiu anteriormente, a troca de favores ainda existe, a coisa da empatia em algumas cidades, do paternalismo ainda existe, então ainda é muito forte, né, ainda são muito fortes essas colocações. Nós começamos a ter uma substituição de uma oligarquia rural por uma oligarquia mais urbanizada. É uma transição, na verdade, né? Não é uma não é do dia para a noite que isso vai mudar. Até porque, como eu bato na tecla, até hoje nós temos oligarquias rurais que estão na política brasileira. Não é à toa que a gente tem no Congresso Nacional a chamada bancada ruralista. Então, os caras ainda dominam e ainda têm um lobby, uma força muito grande dentro do governo e da política. Bom, um dos principais movimentos de contestação que vai ocorrer aí durante a República Velha é o movimento tenentista. E aí, para a gente entender o que é que motivou a eclosão do movimento tenentista, quem são esses caras, por que isso acontece, a gente tem que ir um pouquinho atrás, tá? E aí vamos lembrar do processo de desagregação, ou seja, de fim do Império Brasileiro. Lembrem que para o Império cair, foram aquelas três questões: a questão religiosa, a questão abolicionista e a questão militar. E aí as outras duas a gente deixa de lado nesse momento, vamos falar da questão militar. Quando os militares voltaram da Guerra do Paraguai, com todo aquele processo de ligação com os exércitos de países que eram repúblicas, retornaram da Guerra do Paraguai com ideais republicanos, que o exército vai fazer frente. Então, assim, a gente tem um grupo agora forte, porque é um grupo que detém armas, que começa a perceber, que na época percebeu, opa, o sistema monárquico, ele é um sistema excludente. Excludente em que sentido? Quem é que chegava às altas patentes militares durante o Império Brasileiro? Você tem que ser amigo do imperador e tal, enfim. E não era em grande parte, uma meritocracia. Não é o cara que vai é, estudar mais, se dedicar mais, ser sei lá, um herói de guerra e tal. Não é esse cara que
que vai conseguir alcançar grandes patentes no exército, mas sim aquele cara que vai estar de alguma maneira ligado ao imperador. E aí, uma parte do exército percebe que dentro de uma organização republicana, teoricamente, tá, haveria sim. Então, dentro daquela organização republicana, talvez eles tivessem uma participação política maior, tivessem mais direitos políticos e tal. Então, não é à toa que o Exército Brasileiro ele vai ser uma das organizações, uma das instituições que vai encampar mais diretamente a instalação da República no Brasil. Só que aí vem a instalação da República e tal, e o que vai mudar de fato? Você vai deixar de ser, para poder chegar aos altos patentes do Exército, você vai ter que deixar de ser o amigo do imperador e vai ter que ser agora o amigo do presidente, das grandes oligarquias e tal. Então os caras, opa, peraí, velho. Não foi por isso que a gente lutou, não foi por isso que a gente defendeu a instalação de uma república e tal, mas sim defendendo a ideia de ordem e progresso, de uma meritocracia. Então eles defendiam essas ideias lá. Por quê? Porque os altos cargos militares apoiavam as oligarquias, do mesmo jeito que era antes, porque com isso eles conseguiam cargo e conseguiam vantagem. E os cargos mais baixos do oficialato, que no caso aí são os tenentes, eles começam a questionar a ordem vigente. Então o movimento tenentista é justamente um movimento que vai surgir para contestar aqueles jeitinhos, aquelas questões que haviam no Brasil. Então, ó, eles eram contra os desmandos políticos, a prática do coronelismo, as fraudes eleitorais, defendiam a mudança na política econômica brasileira, lutavam contra a exclusão social. Então, assim, o que a gente percebe é que no movimento tenentista não existe um projeto claro. Tipo, ó, a gente está defendendo isso. Mas acabava que cada grupo defendia mais ou menos uma coisa. Então, era uma coisa meio distinta, sem um projeto único e tal. Né? Mas um ponto que eles defendiam que isso era consenso, tá? Era de que a mudança ela só ocorreria de cima para baixo. Ou seja, basicamente ele está dizendo, ó, pelo sistema eleitoral fraudulento, corrupto que nós temos, não há possibilidades de mudança. Não existe essa possibilidade. Então, essa mudança só vai ocorrer através, vindo de cima para baixo, através de uma revolução. Se a gente fosse fazer uma analogia com a atualidade, é tipo, vocês acham hoje que os políticos eles fariam tipo um projeto de lei para diminuir as regalias, tipo, vamos diminuir aqui a quantidade de deputados federais de 513 para 256, 257, né? Praticamente mais da metade. Enfim, então, tipo, vocês acham que eles iam aprovar isso? Vocês acham que eles iam aprovar, tipo, não tem mais privilégio, não tem mais apartamento funcional, você vai ter que bancar do salário que você recebe.
cortar os custos pela metade, vocês acham que eles iam fazer, que eles fariam isso hoje? Nunca. Nunca, jamais, né? Então, assim, por isso, aí pegando a mesma lógica, tipo, por isso que o movimento tenentista disse, a gente tem que fazer uma revolução. Não que eu esteja dizendo para vocês para fazer uma revolução hoje, não estou dizendo isso. Mas, tipo, à época, o movimento tenentista disse, ó, meu irmão, ou a gente faz dessa maneira, ou a gente toma o poder através das armas, através de uma revolução, de um golpe, ou essa mudança, de fato, nunca vai ocorrer. O primeiro movimento que se tem notícia do movimento tenentista foi a revolta dos 18 do Forte, que um grupo de militares ele era contra a candidatura do presidente Arthur Bernardes, que era um militar, mas que tinha escrito algumas cartas contra o exército, não sei o que e tal, e eles criticavam isso aí, né? Mas o movimento teve pouca adesão, por isso 18 do Forte, porque no final das contas a galera foi desistindo, só sobraram 18 lá no Forte de Copacabana, e o governo acabou reprimindo fortemente. Aqui tem uma foto ó, de alguns do movimento dos 18 do Forte, né? Os tenentes ali, ó, Eduardo Gomes, que depois vira brigadeiro, Siqueira Campos, Newton Prado e o civil aqui no meio, ó, Otávio Correia, que foram os últimos lá a se renderem na revolta dos 18 do Forte. É um movimento que é pouco abordado, tá? Geralmente, tenentismo ó, é sinônimo disso aqui, ó. Coluna Prestes. Eventualmente vem coluna, às vezes vem com esse nome aqui, ó. Cadê? Miguel Costa Prestes. Às vezes vem tipo coluna Miguel Costa Prestes, certo? Só para que vocês estarem cientes que quando falar de coluna Miguel Costa Prestes é a mesma coisa que coluna Prestes. Então, ó, 1924, liderados por Miguel Costa, um grupo de tenentes, eles tomam a cidade de São Paulo, mas eles chegam a tomar a cidade por 3 semanas, mas foram reprimidos, foram combatidos pelo exército brasileiro e fugiram, né? Foram se retirar para o Paraná. Lá vinha uma coluna, vinha um grupo de militares que vinham do Rio Grande do Sul sob comando de Luiz Carlos Prestes, que ia subir para São Paulo para auxiliar nos combates lá. E aí eles acabam se encontrando no meio do caminho porque houve esse revés e tal, né, deles acabarem perdendo a cidade para o governo. Mas o que eles resolvem fazer? Tipo, ó, a cidade de São Paulo ali já não tem mais o que fazer. Então eles pegam e organizam uma coluna, um grupo de militares que sai percorrendo o Brasil. A estimativa é que eles tenham caminhado ali em torno de 30 mil quilômetros pelo Brasil. Só para vocês terem uma ideia do quão distantes são 30 mil quilômetros. Se você for, não em linha reta, né, mas por estradas, de João Pessoa para Buenos Aires, na Argentina, dá 8 mil e alguma coisa quilômetros. Então dá mais ou menos 3 vezes e meia esse percurso que eles fizeram. Para vocês terem ideia de como os caras andaram pelo Brasil. O objetivo deles era conscientizar a galera. Era tipo, os coronéis mandam em vocês não têm direitos políticos e tal, enfim. Então, o objetivo deles era tentar conscientizar a população brasileira. Em alguns momentos, tiveram disputas e tal,
entre o exército e a coluna, e tem dois eventos que são muito interessantes em relação à coluna. Um acontece aqui na Paraíba. O presidente de estado à época era o pai de Ariano Suassuna, João Suassuna, e ele recebeu informes do exército de que a coluna Prestes passaria pela Paraíba para cruzar do Rio Grande do Norte para ir para Pernambuco. E ele recebe ordens do presidente para não deixar passar a coluna aqui pela Paraíba. E ele manda um telegrama lá para os seus correligionários, para os seus coronéis que davam apoio a ele lá no interior, em especial na região de Princesa, Teixeira, por ali. Bom, ele manda e diz, ó, não deixe passar não. É um bando de soldados, mas o cara já vem andando aí há 2 anos, é um bando de morta-fome e tal. Quando Zé Pereira, que era um dos coronéis lá da região de Princesa, olha a quantidade de soldados e armas que eles têm, ele fala, meu amigo, pode passar, não tem problema, eu não vou querer enfrentar você não. E aí manda uma carta para João Suassuna, dizendo, ó, aí, não era isso que tu falou não, meu amigo, os caras tinham estrutura do caramba aqui. E acaba, né, que a coluna Prestes, ela passa também pela Paraíba, tá? Bom, depois de andarem, de tentar esse processo pelo Brasil, por volta de 1926, ou seja, 2 anos depois, eles, os últimos representantes da coluna Prestes, eles vão até a Bolívia, onde eles se exilam lá, né, vão para o alto exílio na Bolívia. E aí um dos líderes, que é Luiz Carlos Prestes, ele recebe lá a visita do então secretário do Partido Comunista no Brasil, que estava na ilegalidade, mas que mesmo assim funcionava. Esqueci o nome do cara agora, é um nome bem engraçado. Enfim, depois eu lembro. E vai lá e vai conversar com o Prestes. Ó, essa coisa de conscientização da população, bababá, é o que a gente quer no socialismo, porque você não vai para a causa da gente e tal. E convence Luiz Carlos Prestes a ir para a União Soviética, e aí o Prestes vai para a União Soviética para estudar comunismo, socialismo, marxismo, para depois tentar vir para o Brasil para tentar implantar uma ditadura comunista. Mas isso aí a gente deixa mais para frente, tá? Então, ó, por hoje a gente vai parar aqui para não entrar no próximo assunto. Mas aí na próxima quinta-feira, tá, pessoal? A gente já vai provavelmente já concluir a República Velha aí. E na próxima sexta a gente já entra em Era Vargas, tá bom? Então aguardo vocês na próxima quinta-feira. Um abraço a todos. Bom final de semana e até semana que vem. Eu Manda esse slide no grupo, por favor. mando agora. Tá, obrigada. Nada. Tchau, Tchau, tchau. Egito. Hasta luego.